Capítulo 158 – Amizades. Todos ficaram em silêncio com o comentário do jovem. Afinal, ele estava falando com um subtenente. Ha 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 ha. Ao contrário das expectativas de todos, Byron não parecia irritado com o comentário afiado do jovem. Bem, pelo menos parece que você tem boca para responder, garoto. Byron falou, com um sorriso. Não é como se ele tivesse alguma inimizade com o jovem, apenas sentiu vontade de incomodá-lo por diversão. Mas vendo que o rapaz não era alguém comum, Byron resolveu mudar sua atitude. Fernando ignorou o comentário do homem e ficou em silêncio. Ele não havia investido tanto dinheiro apenas por algo trivial como uma rivalidade ou atritos de palavras. Na verdade, ele estava mais interessado no fato dessa linha conectar Vento Amarelo a outros lugares. Se algum dia fosse necessário fugir da cidade, seria bom ter os meios para isso. Levando em conta que poderia vir a ser um salva-vidas um dia, 5.000 era um preço razoável a se pagar. Muito bem, agora temos 28.000 moedas de prata. Só precisamos de mais 2.000 para completar o montante. Alguém mais interessado em investir? Liam perguntou. Nesse momento, alguém levantou a mão. Estou investindo 2.000 moedas. Fernando olhou para o lado surpreso. A pessoa que disse isso foi Donnie. Garoto, para ter ganho tanto dinheiro em tão pouco tempo, você deve ter alguns talentos especiais. Vou confiar em você. Donnie disse, com um meio sorriso, enquanto alisava seu bigode. Fernando ficou sem saber o que dizer, ele não esperava por isso. Por sinal, esse era o dinheiro da minha aposentadoria. Se der errado, assuma a responsabilidade. O que diabos eu tenho a ver com isso? Fernando pensou consigo mesmo. Balançando a cabeça, ele resolveu ignorar o velho homem. Muito bem, com isso podemos dar início ao projeto. Como de costume nos negócios do Ferreiro Negro, o maior acionista pode nomear o empreendimento. Liam falou. Nesse momento todos os olhares se voltaram para Fernando. Como ele havia investido 5.000 moedas, significava que detinha pouco mais de 16% das ações. Tornando-se assim, o acionista majoritário e também a pessoa que nomearia o negócio. O nome era um passo muito importante para qualquer empreendimento. Se o nome fosse ruim, mesmo que a ideia fosse boa, ela estava fadada a ruir. Ei garoto, não vá dar um nome tosco. Byron disse. Dê o nome de Rugido Gritante. Alguém gritou. Todos olharam para essa pessoa como se ela fosse idiota. Tem que ser um nome forte. Um velho falou. Fernando ficou pensativo, ignorando as vozes ao seu redor. Linha Negra. Esse será o nome. Fernando falou num tom calmo. O que? As pessoas ficaram confusas com o nome. Como o Ferreiro Negro deu a vida tentando implementar esse projeto, nada mais justo do que homenageá-lo. Fernando respondeu. Liam ficou surpreso ao ouvir isso. Sua expressão, que se manteve calma desde o início das discussões, vacilou pela primeira vez. Depois de ouvir a justificativa de Fernando, os outros acionistas acharam que fazia sentido. Muito bem, nessa semana iremos dar início à construção da Linha Negra. Ela conectará Vento Amarelo à cidade das Lâminas do Norte. Passando por 3 vilarejos, que usaremos como pontos de parada. Daremos mais detalhes aos senhores assim que tudo estiver encaminhado. Liam falou. Depois de tudo acordado, as pessoas que não investiram foram convidadas a se retirar. Restando apenas os acionistas da Linha Negra. Logo alguns lanches e bebidas foram trazidos. Enquanto estava sentado comendo alguns lanches junto a Simon e Donnie, um homem gordo se aproximou. Olá, Fernando, certo? Eu me chamo Kera Altix, dono da loja de roupas Altix. É um prazer conhecê-lo. O homem gordo disse, com um rosto simpático. O mesmo. Fernando então assentiu com a cabeça. Ora, se não é o Sr. Altix, é raro encontrá-lo hoje em dia. Donnie disse, com um meio sorriso. Velho Donnie, faz algum tempo que você não vem à minha loja. Poderia ser que achou algum lugar melhor? Kera respondeu rindo. Como se houvesse alguma loja melhor que a sua nesse fim de mundo, haha. Depois de trocar mais algumas palavras saudosas, Kera sentou-se à mesa. É raro encontrar alguém tão jovem com um capital tão sólido. Poderia saber de onde você é? Começou. Fernando pensou.
Donnie já havia o avisado que logo as pessoas começariam a sondá-lo. Primeiro eles tentariam descobrir seus antecedentes e depois quem o apoiava. Só então as decidiriam se vale a pena ou não fazer uma conexão. Antes que Fernando pudesse responder, alguém o interrompeu. Eu também estou interessado nisso. Posso me sentar aqui? Ah, esquece, já tô sentado, ha. Byron falou, puxando uma cadeira e sentando-se. Fernando levantou uma sobrancelha, esse cara tinha o irritado o tempo todo antes. Ele veio causar problemas? Depois de lidar com tantas pessoas mesquinhas, Fernando já estava acostumado a esse tipo de situação. Vendo Kerry e Byron olhando, aguardando sua resposta, Fernando suspirou. Bem, tanto faz. Não é como se eu estivesse tentando esconder algo. Pensou consigo mesmo. Eu sou Fernando Nobrega, cabo do Esquadrão 0 da 13ª Guarnição. A expressão de ambos os homens se contorceu ao ouvir isso. Que tipo de piada era essa? Desde quando um mero cabo poderia tirar 5.000 moedas de prata de forma tão casual? O senhor Fernando é bem engraçado. Karen falou, levando isso como uma piada. Fernando apenas mordeu um lanche, enquanto olhava o homem gordo seriamente. Isso? Não é uma piada? Karen perguntou, num tom estranho. Absolutamente não. O garoto aqui passou pelo meu campo de treinamento. Então eu atesto isso. Donnie falou. Impossível. Como um cabo teria tanto dinheiro? Byron exclamou. Espera, você disse 13ª. Fernando. Se me lembro bem, no conflito que houve da 13ª contra a 2ª, 5ª e 8ª. Dizem que a pessoa que causou aquela batalha foi um jovem garoto chamado Fernando. Poderia ser que você, e Byron falou num tom estranho. Fernando levantou seu olhar até o do homem. Mesmo sendo um subtenente, ele não desviou ou se intimidou. Sim, sou eu. Ambos Byron e Kera arregalaram os olhos, surpresos. Deve-se saber que aquela batalha foi um dos piores conflitos internos que houve em Vento Amarelo nos últimos anos. Muitos oficiais morreram, e a 8ª guarnição foi basicamente desfeita depois da morte de seu capitão pelas mãos de Victor Yudin. No final, o salão acabou absorvendo as forças da 8ª e deixando a posição vaga, já que não havia indivíduos qualificados para assumir o comando. Toda essa situação foi foco de conversas por toda Vento Amarelo por muito tempo. A reputação da 13ª, de Loucos havia piorado ainda mais. Mas por outro lado, todos a reconheciam como uma das guarnições mais poderosas, por enfrentar outras 3 guarnições de frente sem perder oficiais. Obviamente o nome de Fernando, como o pupilo do Capitão Louco, havia se espalhado. Entendo, agora faz sentido. Sendo um gênio nutrido por aquele homem, isso explica como você tem tanto dinheiro. Ele deve ter um grande apreço por você, para te dar tamanha fortuna. Byron falou. As sobrancelhas de Fernando se juntaram. É verdade que Victor Yudin havia salvado sua vida naquele dia. Mas desde então sua relação não era tão boa, muito menos a ponto de dar-lhe milhares de moedas de prata. Apesar disso, resolveu se manter em silêncio. Era melhor para ele deixar que os outros tivessem essa ideia errônea. Isso acobertaria a fonte de seu dinheiro, ao mesmo tempo que colocava Victor Yudin em xeque. Se o capitão da 13ª prejudicasse seu talento mais querido, e quem se atreveria a entrar nessa guarnição depois disso? Só de pensar nesses boatos, um sorriso se formou no canto dos lábios de Fernando. Bem, garoto, você é bem interessante. Por que todos nós não mantemos contato uns com os outros? Byron disse. Isso mesmo, é ótimo fazer novas amizades. Venha visitar minha loja Altigs algum dia, te darei ótimos descontos. Karen falou concordando. Fernando achou normal que Karen quisesse socializar com ele, mas ficou surpreso da iniciativa a partir de Byron. Afinal, o homem parecia querer irritá-lo a todo momento antes. Apesar da surpresa, Fernando não era alguém rancoroso por coisas triviais, então aceitou a proposta. Depois de encostar seu cubo comunicador no dos outros, viu o número de seus contatos subir em 3. Autoridade, Cabo Fernando Nobrega, 13ª Guarnição. Vento Amarelo. Mensagens recebidas, nenhuma. Ordens QG, em espera. Negociações, nenhuma. Rede de mana, operante.
Contatos, 4. Clicando sobre a seção de contatos, viu os detalhes. 1. Carius Altier, o alquimista intermediário. 2. Byron Meyer, subtenente, primeira guarnição. Vento amarelo. 3. Kera Altix, comerciante. 4. Doni Martino, instrutor-chefe. Vento amarelo. Só depois de pegar o contato dessas pessoas que Fernando percebeu algo. Nessa mesa, estavam os 4 maiores acionistas do projeto Linha Negra. Juntos, os 4 tinham quase 40% das ações. Só agora ele entendeu por que os mesmos estavam tão interessados em fazer amizade. Se trabalhassem juntos, poderiam facilmente definir o curso de ação que o empreendimento teria.